Bom, hoje vamos tratar de um assunto muito importante, que são as partições da unidade. Instrumento útil para nós diretamente na construção, na definição da integral de uma forma diferencial em superfícies. Mas este é uma técnica de uma utilidade muito diversa, e é um objeto relativamente simples de se explicar, então por isso é bom prestar atenção e dar uma ênfase às aplicações que essa técnica tem. Bom, uma partição da unidade. O ambiente é uma superfície M. No nosso caso, está contida num espaço de dimensão N. E tem uma classe de diferenciabilidade arbitrária K. Então, a partição da unidade, é uma coleção, uma família de funções que nós vamos chamar de xi lambda, indicados por um conjunto L, de funções que estão definidas em toda a superfície M e que tem valores reais e que são de classe CK, a mesma classe que a superfície, e que tem um conjunto de propriedades que vamos listar a seguir. Então, em primeiro lugar, todas elas são funções positivas. Tá certo? Segundo, o suporte para cada lambda em L, o suporte, que normalmente se escreve assim, da função xi L é o conjunto de todos os pontos em M, tais que xi lambda de x é maior que zero. Normalmente se toma o fecho disto. O suporte é o conjunto, é o fecho dos conjuntos dos pontos onde xi lambda é positivo. Isso. Certo? E esse suporte, a propriedade para cada lambda, o suporte xi lambda, não? Definem uma cobertura localmente finita. Certo? Significa de que cada ponto em M tem um número finito de suportes de xi lambda que contém um ponto dado.
e 3, e daí o nome desse objeto, a soma de todos os xi lambda para um determinado x, quando lambda varia em toda a família, é igual a 1. Certo? Então, isso aqui é uma partição da unidade. Então, um exemplo da utilidade, tem inúmeros exemplos da utilidade deste objeto. O livro apresenta uma que é bastante simples, que é que toda função contínua, toda aplicação contínua em Rn, definida na superfície M, pode ser aproximada por uma função de classe CK. CK é a classe da superfície. Essa aproximação é feita da maneira seguinte. Dada uma função arbitrária epsilon de x maior que 0, x aqui está em M, né? Uma função e uma aplicação f definida em M com valores em algum R, M, uma aplicação contínua, então existe uma aplicação G definida em M com valores em Rm de classe CK, tal que G e F estão próximas em menos do que epsilon x. Para todo x em M. Essa é uma observação elementar, mas que dá uma ideia de como pode ser utilizada uma partição da unidade. Né? Então, o teorema, vamos ver como é que esta aplicação decorre da existência de uma partição da unidade. O teorema principal associado a uma partição da unidade é o teorema de existência, que diz o seguinte: esse é o teorema que é objeto desta aula. O teorema diz o seguinte: dada uma cobertura C por abertos C lambda
em M. Tá certo? Existe uma partição da unidade associada a essa cobertura no sentido seguinte: uma partição da unidade em M, ou de M, uma partição da unidade em M, tal que o suporte de xi lambda está contido em C lambda para todo lambda. ¿Está certo? Então, esta família, estamos dizendo de que, dada uma cobertura arbitrária por abertos, existe uma partição da unidade, isto é, uma coleção, uma família de funções definidas em M, de classe CK, é a mesma classe que a superfície, tal que o suporte, o conjunto de pontos onde as xi lambda não se anulam, são conjuntos que estão em correspondência com os elementos da cobertura de maneira direta. A cada lambda da cobertura existe o supremo de um xi lambda, está contido lá. Isso significa de que nesse aberto C lambda existe aqui o suporte, não? De xi lambda, fora desse suporte, e em particular fora desse lambda, essa função xi lambda se anula, é zero. Tá certo? Isso que está dizendo isso. Não? E se vocês tomam todos os C lambdas, não, que tocam um ponto X, ao fazerem a soma dessas funções, não é? A soma é 1 para todo X em M. Tá certo? Uma outra maneira de dizer isto, uma outra maneira mais sintética de dizer a mesma coisa, é de que, dada a cobertura C, existe uma partição da unidade subordinada à cobertura. Tá certo? Isso é o... Muito bem. Então, o teorema está dizendo de que toda vez que a gente tem uma cobertura por abertos, a gente pode encontrar uma partição da unidade subordinada a essa cobertura. Tá certo? Esse é o teorema que vamos provar hoje. E esse aqui é uma aplicação. Esse é um exemplo em que isso se aplica. Então, vamos primeiro provar, demonstrar o exemplo, né? O exemplo diz que, dado qualquer grau de aproximação definido por um épsilon positivo, arbitrário, para cada ponto de M, e dada uma aplicação contínua de M em Rm, sempre existe uma aproximação em menos de epsilon
por uma aproximação, por uma aplicação de classe máxima, que é a classe de diferenciabilidade de M, no caso CK. Muito bem, e a demonstração é elementar, utilizando-se este teorema, não? Como a aplicação é contínua, então, para cada ponto P em M, existe uma vizinhança U sub P de P, isso aí, um aberto, né? Tal que f de x menos f de P são menores do que epsilon x para todo x em um P. Tá certo? Isso é apenas fazer uma observação que decorre do fato de que f é contínua. Tá certo? Aqui é f de x e aqui é f de P. Então, para cada ponto P, existe uma vizinhança, U sub P, tal que os valores de f nos pontos de UP não diferem muito dos valores do valor de f no ponto P. Tá certo? Isso é continuidade da f. Mas então vocês, dessa maneira, vocês têm uma cobertura por abertos. Não é? Tá certo? Então, essa aqui é uma cobertura como essa aqui. Não é? Seguindo a anotação do livro, temos aqui uma cobertura de M por abertos. Desculpa, aqui não é união desse lambda, não. Aqui uma cobertura. Aqui temos uma cobertura por abertos. E por este teorema, existe uma partição da unidade xi lambda, que podemos chamar de xi p, subordinada a esta cobertura. Tá certo? Evidentemente de que esta cobertura tem essa propriedade, por isso a definição é que os suportes definem uma cobertura localmente finita. Tá certo? Então, aqui, isso aqui é uma partição da unidade. Subordinada à cobertura UP. Tá certo? Muito bem. Então, isso nos permite definir uma função G em que G de x vai ser a soma de todos os si P de x, essa aqui é a partição, vezes f de P. Tá certo? Então, em cada ponto x, como é uma partição da unidade, existem somente um número finito de elementos nesta soma.
tá certo? Porque os pontos em que os xi de lambda não se anulam são em número finito, é uma soma finita, tá certo? Então, no duro, nós estamos aqui multiplicando f de p por 1, tá certo? Não é? Então, essa função, no entanto, isso. Essa função pode ser comparada com a função f de x, né, a qual tem a seguinte expressão. A ver, o que estamos fazendo aqui? Esta função, de fato, é uma função que depende da soma de x, não é? Mas vai depender também do ponto P que vocês estão escolhendo. Ela vai variando com o ponto P, tá certo? Esta função, como para cada x esta soma é igual a 1, então, na realidade, você está multiplicando f de x em cada ponto x por 1, tá certo? Aqui não, aqui está variando com o p, tá certo? Vocês estão variando para cada p, muda o p um pouquinho, aqui mudam a xi de p, tá certo? Então, esta aplicação tem a classe da xi, que é a classe da superfície. E esta aqui nós sabemos que é simplesmente f de x. Né? Então, quando vocês comparam g de x com f de x, em valor absoluto, então vocês vão ter que essa diferença vai ser em cada ponto f de x menos f de p. De fato menor ou igual. Mas como esta aqui, esta diferença é menor ou igual menor que epsilon de x, esta soma multiplica por um valor epsilon de x, o qual não depende de p. Tá certo? Consequentemente, ele pode ser fatorado, e como isso aqui é 1, isso aqui é apenas epsilon de x. Então, as partições da unidade têm essa utilidade de vocês de permitirem a vocês globalizar objetos, não é, por meio de propriedades locais. Não é? Então, ele vai ser importante também na definição da integral de uma forma diferencial numa superfície. Que é o objeto que nos interessa. Então, a grosso modo, isso veremos com mais detalhe no futuro, dada uma R forma
em M. Vocês já sabem de que a R-forma é definida em M pelas suas propriedades locais, né? Por expressões locais. Aqui de fato, são formas, digamos, né? Que tem uma expressão local. Então a ideia é nessas expressões locais em que vocês têm as coordenadas xi, vocês têm uma forma para a qual vocês podem definir a integral. Tá certo? Do ponto de vista local. Mas essa forma, ela tem uma existência global. Então, para vocês localizar o problema, o que vocês fazem? Vocês associam a uma cobertura onde estão definidas em cada um desses elementos as formas por uma expressão local, e vocês associam a essa cobertura uma partição da unidade. A cobertura UI, vocês associam uma partição da unidade subordinada a essa cobertura. Então, a forma ômega, ela pode ser colocada como uma soma, não? De formas diferenciais multiplicadas pelos objetos, pelas funções da partição da unidade. Então, estas formas, que vamos chamar de ômega i, elas têm uma expressão local não nula dentro de UI. Mas como essa função se anula fora de UI, então a integral dela vai ser nula. A integral desse objeto, na realidade, está concentrado num aberto, está sendo localizada, porque fora do suporte de xi, que está dentro de UI, então, consequentemente, fora de UI, esta forma ômega i se anula. E então, as integrais de ômega i passam a ser localizadas e, consequentemente, vocês podem definir a integral de ômega, de toda ômega, como a soma das integrais locais das ômegas i. Tá certo? Então, essa é a ideia. Você tem um objeto global, ele tem uma definição local, né? Consequentemente, essa definição local vocês podem expressar na forma de uma cobertura, né? A essa cobertura vocês associam uma partição da unidade, vocês multiplicam a forma pelos elementos dessa partição da unidade, e no momento em que vocês multiplicam a forma por essa função, vocês localizaram o problema, porque essa forma agora se anula fora de UI, então vocês definem a integral dessa forma e depois vocês somam todas as integrais locais, tá certo? Então esse é o motivo pelo qual estamos introduzindo as partições da unidade. Então, vamos agora dar uma ideia da demonstração desse teorema. Muito bem, a demonstração desse teorema é consequência de vários lemas.
os quais têm uma expressão, os quais podem ser explicados de uma maneira relativamente clara do ponto de vista geométrico. Então vamos começar por um lema. Associado à construção das XIs, né? Então, esse lema diz o seguinte: dado um aberto qualquer em M, contido na superfície, e um ponto P em 1, existem abertos primeiro W, um aberto, V, contido em V, contido em U, e uma função Xi de classe de M, definida em toda M, né? Tal que Xi restrita a W é igual a 1. Xi restrita a V é menor ou igual do que 1 e maior ou igual do que 0. Certo? E Xi fora de V, de fato, em M menos V, é igual a 0. Certo? Então estamos dizendo de que dada uma superfície e um aberto U qualquer e um ponto P aqui, vai existir um aberto que estamos chamando de W, outro aberto que estamos chamando de V, e uma função que está definida na reta, com valores na reta, tal que em W toma o valor 1 e aqui
fora tomo o valor 0. Tá certo? Correto. Então é como se fosse uma... Né? Então aqui temos W, por aqui temos V e por aqui temos U. Tá certo? Aqui o valor 1 e aqui o valor 0. Tá certo? Então, como se faz isso? Bom, primeiro, de que esse é um problema evidentemente local. Tá certo? Um problema local. Então, dado esse P nesse aberto U, o qual está em M, o que nós sabemos é de que toda a superfície está definida por cartas locais. E as cartas locais são vizinhanças de qualquer ponto em M. Então, essa vizinhança local, nós podemos definir um aberto por meio de uma parametrização que vem de um outro aberto. Não? Aqui temos uma parametrização que vamos chamar de psi. Não? Aqui nós temos Rn, se essa é a dimensão de n. Não é? Então, essa é apenas a definição de superfície. Existe, dado P, existe uma vizinhança, U está aqui, né, que podemos tomar suficientemente pequena, de maneira que essa vizinhança está contida em U. E essa vizinhança, ela é difiomorfa por meio de um difiomorfismo psi a um aberto de Rn. Tá certo? E podemos supor de que esse ponto P é a imagem do ponto 0, por meio dessa parametrização. Tá certo? Muito bem. Então, aqui, uma vez tendo esse aberto, nós temos aqui bolas de um determinado raio que estão incluídos dentro desse aberto, centradas em 0. Tá certo? Então, é uma questão apenas de modificação por meio de uma homotecia, né? De supor de que vocês têm aqui a bola de raio 1, a bola de raio 2 e a bola de raio 3, todas incluídas dentro desse aberto. Tá certo? Isso é uma questão de escala. Então, vocês podem supor que vocês têm essas três bolas, né? E então a ideia é que nesses abertos, né, a imagem desses abertos já na superfície forneçam a vocês os abertos W, V, que o teorema está propondo. Tá certo? Então, em outras palavras, vocês estão reduzindo o problema, né, a um problema em Rn, na realidade, a um problema em uma bola, ou de encontrar uma função, né, que é a função psi, né, que tem o valor 1 aqui,
esteja entre 1 e 0 aqui e que seja 0 fora de V. Tá certo? Muito bem. Então, quem é que vai ser quem é que vai ser o W? O W vai ser uma vizinhança que vai ser a imagem da bola de centro 0 e raio 1. Quem vai ser o V? O V vai ser a imagem da bola de centro 0 e raio 2. Talvez a bola de centro 0 e raio 3. Vamos, dependendo da função que a gente arrume aqui. E U está fora, tá certo? Então, esses seriam os abertos que nós teríamos. Aqui seria o V, W e aqui seria o V. Tá certo? Em outras palavras, estamos reduzindo o problema a encontrar uma função definida numa bola, né, de maneira que essa bola realize essas vizinhanças. A bola de raio 1, a bola de raio 3 e a bola de raio 2 no meio. Muito bem. Então, a função que vocês querem construir é uma função que se anula fora da bola de raio 3. Então, essa vai ser uma função definida em bolas. É natural de que essa função dependa, se aqui a variável é U, é natural de que essa função psi de U seja definida por uma certa função que dependa, vamos dizer eta, que dependa do valor absoluto de U. Tá certo? Da distância de U a 0. Não? Então, se a distância de U a 0 é menor que 1, essa função eta vai ter um valor 1. Perfeito? E se a distância é maior do que 2 ou 3, vamos depender da escolha da função que temos aí definida, ela vai ter que se anular. Em outras palavras, aqui vocês estão em Rn e aqui vocês estão em R. Tá certo? Ou dito de outra maneira, basta encontrar uma função que seja 1, né? Essa é a função eta que vamos calcular, entre 0 e 1, e que seja 0, digamos, a partir de 2 ou a partir de 3, não sei qual é o que nós temos aqui. Isso, a partir de 3. Então, se trata de construir uma função desse tipo. Que tenha a classe de diferenciabilidade máxima possível. Então, neste caso, como estamos tratando de funções em Rn, de fato definidas em bolas, ou melhor ainda, de funções que estão definidas na reta, então essas funções vão ser de classe sem infinito. Mas como essas funções vão ter que ser compostas, como a função vai estar definida aqui, então a função verdadeira vai ser a imagem inversa de xi com a função que estamos construindo em Rn. Tá certo? Como psi é de classe ck, então a composição vai dar funções de classe ck. Tá certo? Muito bem. Esta função
que estamos construindo aqui, vocês devem ter já visto em aulas anteriores, é consequência de uma construção elementar de várias funções. Vocês começam com a função alfa de t, que é a função e a menos 1 sobre t e 1 menos t. Essa é uma função de classe C infinito, né, que tem entre 0 e 1 ela tem uma tangência de todas as ordens, né, com a função nula, e consequentemente vocês podem estender como a função nula à esquerda de 0. E ela também tem todas as tangências que tem a função constante igual a 0 à direita de 1. Né? E dentro ela tem um comportamento desse tipo, talvez menos pronunciado. De fato, esse valor, ele é bem pequenininho. Esse valor máximo aqui, vocês podem calcular. Deixa eu ver. É a menos 4. Então, um valor bem pequeno. A partir dessa função alfa, vocês calculam a integral dessa função alfa, né, a partir de 0. Então, essa integral da função vai lhes dar uma função beta. Né? Como a função é nula, vindo de menos infinito, a integral dessa função alfa, ela é 0 até chegar a 0. Então, a beta de t, ou beta de t, é igual à integral de 0 a t, pode ser menos infinito também, porque ela se anula, da função alfa, dividida pela integral que realmente conta, que é a positiva. Então, a partir de 0, essa integral passa a ser positiva, porque a área desta é a área, né, varrida por esta curva, não, com o eixo do x. Então, ela começa a crescer e chega a um ponto em que ela se torna positiva e constante. Tá certo? Não é? Aqui a área começa a crescer, esta parte, o numerador é uma função que vem assim, e a partir daí fica constante. E para que essa constante seja igual a 1, vocês dividem, então, pela integral entre 0 e 1. Tá certo? Então, esta função beta tem esta disposição, né, em que aqui temos o valor 1. Né? E, finalmente, a função xi, que vamos chamar de, se vocês querem, vamos chamar a isto de, porque não é o que nós enunciamos lá como xi, vamos chamar aqui como xi estrela. Isto vai ser a função beta vai ser a função beta de 2 menos 1.
Certo? Então, si estrela de U, ela vai ter as seguintes propriedades. Quando U é menor ou igual a 1, tá certo? Então, menos U maior ou igual que menos 1, e aqui vocês têm 2 menos U é maior ou igual que 1, tá certo? Então, beta de um ponto que está situado à direita de 1, neste gráfico, é igual a 1. Perfeito? Agora, se U vamos ver agora. Estamos na bola de raio 2, não é isso? Então, se U é maior ou igual a 3, não é? Que estamos dizendo que estamos fora da bola de raio 3. Então, menos U vai ser menos 3, menor ou igual. 2 menos U vai ser menor que 1, menos 1. É isso? Então, beta é igual a 0. De fato, beta é igual a 0, se vocês colocam aqui também 2. Então, basta que aqui seja 2. E aqui é 0. Então, quando 2 menos 1 em valor absoluto é menor ou igual do que 0, a beta é igual a 0. Então, isso aqui é igual a 0 se U é maior ou igual do que 2. Tá certo? Então, na realidade, V está aqui. V é a bola de raio 2. Tá certo? E isso conclui a demonstração, porque agora vocês simplesmente definem a função xi como sendo a composição de xi estrela com xi menos 1. Certo? Evidentemente que isto está se anulando fora da bola de raio B com todas as suas derivadas, né? Porque a função aqui é plana, né? Então ela se estende a toda a superfície como sendo 0 fora de B. Certo? Muito bem, então, bom, e que está entre 0 e 1, também uma verificação imediata. Então, isso dá, esse é o primeiro lema necessário para a demonstração. Um outro lema de caráter topológico é o fato de que a superfície M pode ser escrita como uma união de enumerável
onde KI é compacto e KI está contido no interior do seguinte, KI mais 1 para todo I em N. Tá certo? Toda a superfície pode ser colocada como a união de um conjunto crescente de compactos, não é? Mas são compactos gordos, no sentido de que eles têm um interior que está contendo a sequência anterior. Não é? Intuitivamente, é algo assim. Não? K1, K2, K3, etc. Tá certo? Então, a demonstração desse lema é relativamente simples se levamos em consideração o que foi demonstrado no lema anterior. Podemos dizer que para qualquer x em M existe uma vizinhança V de x contida em M, tá certo? A qual é imagem por uma parametrização da bola de raio 2. Então, para cada x existe o V deste teorema. Tá certo? Como é uma imagem de uma bola, então o fecho dela é compacto. Então, é claro que V de x é compacto. E então nós temos que todos esses V de x formam uma cobertura. Formam cobertura de M. Tá certo? E como isto é uma superfície mergulhada em Rn, ela tem uma propriedade importante, é de que toda cobertura de M admite uma subcobertura enumerável. Então, existe uma subcobertura que vamos chamar de BI, que é enumerável. Tá certo? Então, então, o que estamos fazendo? Estamos dando números, não, a todas as imagens das bolas. São imagens de bolas na superfície e todas elas estão numeradas. Tá certo? Então, definimos estes compactos, não, por indução. Então, o primeiro compacto nós definimos como sendo a bola fechada. Tá certo? Então, vocês têm aqui a bola fechada. Não? O V1 compacto, esse aqui é o K1. Certo? Muito bem. Então, vamos ver a seguinte etapa. Né? A seguinte etapa, nós olhamos para o próximo elemento
nesta cobertura. Tá certo? Então, nós olhamos para o V2. Aparece por aqui o V2. Tá certo? E então, tomamos esse conjunto K1, união com V2 fechado. Então, K1 é compacto, V2 fechado é compacto, não é? Então, esse compacto é recoberto por um número finito de VJs, porque todos eles formam uma cobertura. Tá certo? Então, estes aqui estão contidos em, vamos dizer, VJ1, união VJ2, união VJK. Digamos que escolhemos alguns dos VJs de maneira que cobrem esses dois compactos. Tá certo? E então, dizemos de que o compacto K2, né, vai ser o fecho dessas bolas. Vai ser o fecho de VJ1, VJ2, VJK. Tá certo? Se nós chamamos o K2 do fecho destas coberturas abertas, então o interior de K2 vai ser a união dessas bolas, tá certo? E então nós temos que o interior de K2 contém K1, tá certo? Daqui segue que K1 está contido no interior de K2. Tá certo? E dessa maneira vocês procedem. Bom, isso aqui já é uma indução, né? Então, digamos que vocês têm o K1, o KI, né, definidos. Né? De maneira de que esses de maneira que isso, definidos, e então agora tomam, como tomamos aqui, tomam o seguinte aberto, vamos tomar VI mais 1, olham para KI, união VI mais 1, fecho, ele vai ser recoberto por um certo número de L1 VLS, e vocês definem o KI mais 1 como sendo o fecho desses Vs. Então, o interior de KI mais 1 vão ser os Vs cuja união contém o KI. Então, essa propriedade fica também respeitada. Muito bem. Então, para concluir a demonstração desse teorema, praticamente não sobra muito a fazer. Dada uma cobertura, nós definimos dada a cobertura, não é? E tem ainda um lema a fazer, que existe uma
cobertura localmente finita. Vamos a llamar U mu de M, tal que para todo mu en K existe un C lambda, existe lambda en L, tal que U mu está contido en C lambda. Isto é, a cobertura C lambda admite uma subcobertura, un refinamento, chama-se isso un refinamento, localmente finito. Essa é uma etapa, essa propriedade significa de que qualquer cobertura admite un refinamento localmente finito. Significa en un outro conjunto de abertos, de maneira de que para cada um desses abertos está contido em algum desses abertos C lambda. Tá certo? Bom, isso é apenas para dar o teorema na sua mais completa generalidade. A gente poderia ter começado dizendo, dado uma cobertura localmente finita. Tá certo? Mas isso não é necessário por causa dessa observação, que toda cobertura admite um refinamento localmente finito. E então, para cada um desses U, nós temos, a ideia é de que para cada um desses U, não, nós temos um V, um W e um V, como mencionado no teorema, no lema primeiro. E, consequentemente, associado a esse conjunto de abertos, nós temos uma função de M, vamos dizer que mu, na reta, tal que se anula em, vamos chamar tudo isto de mu, tal que mu restrita a W mu é igual a 1, e mu restrita a M menos U mu menos V mu é igual a 0. Está certo? Então, o único que resta fazer é de que de fato este lema ele é útil para demonstrar esta propriedade, tá certo? Daí porque eu tenha mencionado. Só que agora não vai dar tempo de provar, mas esse lema que foi demonstrado aí vai ser necessário para provar esta afirmação. E então, essas aplicações, essas funções que nós temos aqui, que são todas positivas, tem o seguinte, tem ainda uma propriedade seguinte, que se você soma elas, para cada x, não?
digamos, todas elas associadas a esse recobrimento finito. Estamos chamando de mu. Elas vão dar um número positivo, estritamente porque já existem pontos onde elas não se anulam, tá certo? Então, a soma delas é um número estritamente positivo, mas pode não ser 1, tá certo? Pode não ser 1. Então, o que nós fazemos é definir essa soma total, chamar a isto de estrela, e redefinir em cada uma dos abertos Vmu, colocar eta mu como sendo o xi mu dividido por xi estrela. Então, desta maneira, a soma de todos os eta mus em cada ponto x vai ser igual a 1. Bom, essas são as linhas gerais da demonstração da existência de partições da unidade, que, como eu disse, vai ser utilizada na definição da integral de formas em superfícies. A próxima aula vai ficar a cargo do Jesus Zapata e vai fazer uma revisão de todos esses tópicos até onde nós chegamos.